Olá, bom dia, amigos. Um prazer nós podermos estar aqui mais uma vez. Hoje, 14 de junho, estamos aqui com vida, saúde. Pode ser que alguns estejam doentes, outros talvez nos hospitais, e há alguns que podem estar aprisionados por alguma circunstância da vida. Mas, como diz a palavra do Senhor, em tudo devemos dar graças a Deus, porque a sua misericórdia se renova cada manhã. E essa misericórdia é a razão de nós ainda existirmos. Amigos, vamos meditar na palavra do Senhor e antes de abrirmos esta meditação, vamos convidar a presença de Deus através da oração. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja teu nome, desde agora e para sempre. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado durante a noite. Mais uma oportunidade o Senhor nos concede de podermos buscar a tua presença e buscarmos ser transformados pela tua palavra. Queremos pedir que a meditação desta manhã possa operar em nós mudanças, decisões e, acima de tudo, um desejo ardente de buscar mais da tua palavra o conhecimento, firmar mais na tua palavra. Fique conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Amém. Amigos, a meditação de hoje diz-nos infiltração. Um livro antigo, escrito em 1375, uns 8 séculos depois dos pais do deserto. Ontem nós falamos sobre esses eremitas que viviam no deserto oriental. 8 séculos depois deles, um livro foi escrito por um monge católico anônimo, A Nuvem do Desconhecido. Tem sido citado hoje este livro pelos promotores da oração contemplativa. Já explicamos o que é oração contemplativa. É aquela oração em que as pessoas procuram penetrar-se no profundo do silêncio para tentar ouvir algo sobrenatural, esvaziar-se de si para tentar ouvir algo sobrenatural. Toda esta meditação mística ficou quase limitada aos mosteiros no passado, conventos e abadias, até que Inácio de Loyola adotou e escreveu os exercícios espirituais como regra para a ordem dos jesuítas que ele fundou em 1534. Então, este homem fez isso. Uma das missões de Loyola foi trabalhar na Contra-Reforma com os seus jesuítas, defendendo a Igreja Católica contra a Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe, podemos dizer, um grande benefício para o mundo e um grande estrago para a Igreja Católica. A Igreja passou a ser vista na sua realidade. A verdade começou a trazer a luz para o mundo. E então, Loyola, quando funda os jesuítas, ou então a ordem dos jesuítas, ele trabalhava no sentido da contra-reforma, para que a Igreja Católica continuasse a ser vista novamente como uma igreja preeminente. Contudo, havia uma forte resistência a essas experiências místicas que Deus tão claramente condena. Os reformadores protestantes, Lutero, que fundou a Igreja Luterana, Calvino, a Igreja Presbiteriana, Wesley, a Igreja Metodista e outros como eles, esses homens reconheceram o perigo e não quiseram ter nada a ver com as práticas místicas. Asseguraram a sua fé na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus. Aliás, é a única base para a nossa fé cristã. Sola Escritura, como dizia os reformadores no passado. Infelizmente, não é esta a prática hoje no mundo cristão. Mais uma vez, as doutrinas místicas, até não digo de doutrina, como diz, os exercícios espirituais místicos, tomaram conta das igrejas protestantes de hoje. Aliás, porque hoje já não existe protestantismo.
o protestantismo apostatou-se. É por isso que numa declaração do Papa, não me lembro bem quando, mas sei desta declaração, em que ele diz: se existe uma igreja protestante, é a igreja adventista, porque ela mantém a verdade como ela é na Bíblia Sagrada. Então, continuando, diz-nos que os proponentes da oração contemplativa tiveram um problema, uma vez que os reformadores permaneceram firmes na palavra do Senhor. Eles tiveram um problema, pergunta, e aquilo que lhes inquietava era como penetrar e infiltrar-se nas igrejas protestantes evangélicas. E eles encontraram a solução de que precisavam num jovem chamado Richard Foster. Em 1978, Richard Foster escreveu o livro Celebração da Disciplina. No ano 2000, o livro foi considerado pela revista Christianity Today, ou Cristianismo Hoje, como um dos livros top 10 do século. Veja, Cristianismo Hoje. O que é que eles consideraram o livro top? Celebração da Disciplina. Disciplina que é espiritual. Nos anos seguintes, Foster escreveu mais livros e trabalhou como orador em encontros pastorais para promover a oração contemplativa. Ele é considerado o pai deste movimento místico na sua manifestação moderna nos círculos protestantes e evangélicos. Ele é considerado isto. Foster é um Quaker, ou Quaker. Nasceu e foi educado num lar Quaker. Ele estudou na George Fox University, uma escola Quaker no Oregon, e absorveu profundamente os escritores místicos católicos. Este jovem. Então quer dizer que tudo que ele escreveu é baseado nos ensinos místicos que a Igreja Católica bebeu do Oriente. Os Quakers começaram na Inglaterra em 1650 com George Fox. Então imagine, começou com George Fox. Foster estudou na Universidade George Fox. Então o que é que ele bebeu-se dele? É disto. Então, sob uma depressão, George Fox sob uma depressão espiritual perante o sofrimento humano e a doutrina da predestinação pregada nos púlpitos puritanos. Os puritanos pregavam de que as pessoas estão predestinadas ou para salvar ou para morrer. Não é? Então, numa reação violenta, Foster voltou-se contra a religião organizada e os pregadores. Ele se opunha diretamente a esta questão de religião organizada e pregadores. Ao fazer isso, ele queria mesmo dizer que só existe uma religião organizada, que é a Igreja Católica. De outras religiões, não. Agora, é interessante que os Quakers praticavam o silêncio. Oração contemplativa. Acreditam que Deus está em todos e em tudo, como os hindus, os budistas e os seguidores da nova era. Por isso, são panteístas. São panteístas. Há um grave problema aí com o ensino que Foster transmitia para as igrejas protestantes, para os pastores evangélicos. É por essa razão que, se vocês lembrarem numa das meditações, que a serva do Sr. Ellen White advertiu que não deveríamos ir às reuniões dessas pessoas, ouvir os seus sermões, seus cultos, porque, meus amigos, eles estão embebidos destas doutrinas místicas. E por mais verdades que eles possam dizer, sempre vem mesclado com esses ensinos. Queridos, eles creem que toda pessoa que vem ao mundo é iluminada por uma luz interior que é Cristo. Não consideram nenhum livro como sendo palavra de Deus. Excluem, portanto, a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus para eles. Não é a fonte da verdade. O quaquismo, sendo não cristão e não escriturístico, é por isso terreno fértil para a oração contemplativa mística. Entende por quê? Que nós estamos em perigo. E essa infiltração conduzida por Foster ganhou seu lugar no meio evangélico, no meio protestante.
E a pergunta, será que na Igreja Adventista também não sofreu essa infiltração? Meus amigos, falemos a verdade. Nós temos líderes pastores, ou temos pastores, que estão sobre essas influências, porque muitos deles passaram por essas universidades, por esses conhecimentos, ou receberam esses conhecimentos, e muitas vezes tentam misturar a verdade com esses erros para trazer a Igreja de Deus. Mas Deus tem levantado homens firmes no meio da igreja remanescente, que desmascaram Satanás e as suas astúcias, e fazendo com que o povo de Deus permaneça firme na palavra do Senhor. Não precisamos temer. Precisamos sim estar firmes na palavra do Senhor e, como os reformadores no passado, erguer a nossa voz contra essas falsas teorias, esse misticismo que hoje está sufocando o mundo e fazendo com que muitos não creem na palavra do Senhor. Meus amigos, este chamado e advertência do passado é para nós. É para nós esta advertência. Vamos lá. Jesus disse através do profeta, ou através de Moisés, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus. Qualquer outro Deus que nós tentaremos buscar, ou qualquer outro meio que tentaremos encontrar para estar em conexão com o nosso Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, é misticismo. A palavra do Senhor, e unicamente a palavra do Senhor. Estudá-la com fé e oração nos mantém em comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha pergunta: temos sido amigos da palavra de Deus? Ou estamos correndo atrás de outras teorias, atrás de outros conhecimentos? Que Deus nos ajude a ter entendimento e discernimento para que não possamos cair nessas doutrinas falsas, nessas ideias místicas. Amanhã continuaremos a falar um pouco mais sobre esse assunto. Quero convidar-te a orarmos para que o Espírito do Senhor nos ajude a ter uma mente clara, para que não possamos tropeçar. Bendito Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre procurou mostrar-nos o caminho, a luz e a verdade. O Senhor não nos deixou nas trevas. Obrigado, Pai, porque o Senhor também tem desmascarado o inimigo, levantando homens, como no passado levantou grandes homens que trouxeram a verdade, a luz do mundo. E muitos que estavam perdidos nesse misticismo puderam sair. Mas o inimigo não parou. Mas também sabemos que o teu Espírito continua operando para a salvação de muitos. Permita, ó Pai, que não caiamos nessas mentiras e nessas falsidades. Por isso, ajuda-nos a amar a Tua Palavra, ter prazer de estudá-la, ter prazer de memorizá-la, ter prazer de partilhá-la com os outros, porque milhares estão perdidos neste mundo. Fique conosco o dia de hoje e nos abençoa com a presença e a comunhão dos Teus santos anjos e de Jesus Cristo. Em nome de Jesus te pedimos e suplicamos. Amém. Amanhã estaremos aqui de volta. Quero desejar-te uma boa terça-feira. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço à sua família. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.